A China quer dominar o mundo. Será que é isso que Xi quer? Que os chineses querem? Olha só a reportagem da BBC News Brasil sobre a nova rota da seda que a China quer construir. Vale um investimento trilionário. Vamos entender isso agora. O que é essa nova rota da seda? O que a China quer? E o que Xi, o seu presidente autoritário, pelo menos assim, nós sabemos que é. Nós vemos assim, eu acredito eu que você também concorda comigo, sem querer criticar a forma de governo deles, eu me preocupo com o Brasil, mas o que eles querem com o mundo? Querem dominar o mundo, será? Eu sou o Ronan Botelho e faço leituras reativas aqui principalmente da BBC Brasil, agora com microfone novo que eu ganhei, agradeço a pessoa que me deu, ao seguidor que me enviou. E também quero agradecer vocês que estão entrando na Amazon e comprando os nossos livros. Isso ajuda demais. Muito obrigado a todos. Me joga pro lado aqui e vamos começar a leitura, evitando aí do tamanho do Xi. Assim, ele não manda me prender. Então, a nova rota da seda que a China quer construir vale um investimento trilionário? Essa é a pergunta. A iniciativa do Cinturão e Rota é a marca registrada do presidente chinês Xi Jinping. Jinping também pode ser, depende. Tessa Wong, que é a repórter da Ásia, da BBC News. Ou seja, olha como é legal, não é um brasileiro, não é alguém de fora. Pode até ser brasileiro, mas ela está lá na Ásia, ela está lá na China e ela vai escrever o que realmente está acontecendo. A China está promovendo uma enorme comemoração para marcar uma das suas maiores tentativas de se conectar com o mundo exterior. A iniciativa do Cinturão e Rota, conhecida como a Nova Rota da Seda. Líderes e autoridades de todo o mundo estão na capital chinesa, Pequim, para participar de uma cúpula de alto nível que marca o 10º aniversário da iniciativa. Entre eles estão o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, também é esperado o representante do governo talibã no Afeganistão. A imprensa chinesa está repleta de notícias com as conquistas da iniciativa, incluindo um documentário em 6 episódios apresentado pela TV estatal. Marca registrada do presidente chinês Xi Jinping, a nova Rota da Seda pretende aproximar a China do mundo exterior com investimentos e projetos de infraestrutura. Após uma injeção de dinheiro sem precedentes em cerca de 150 países, a China se vangloria de se transformar o mundo, o que não deixa de ser verdade. Mas a imensa aposta de Pequim não saiu exatamente conforme esperado. Será que valeu a pena? Sucesso econômico que só tem ganhadores? Desde que foi anunciada a iniciativa do Cinturão em Rota de 2013, em meio às comparações com a antiga Rota da Seda, ficou claro que a ambição dos chineses eram muito mais amplas. O Cinturão é uma referência nos caminhos terrestres que conectam a China à Europa através da Ásia Central, além do sul da Ásia e do Sudeste Asiático. Já a rota designa a rede marítima que liga a China aos principais portos do mundo através da Ásia até a África e Europa. A iniciativa começou com fortes investimentos estatais em infraestrutura no exterior. A maior parte dos gastos estimados em 1 trilhão, ou cerca de 5,6 trilhões de reais, foi concentrada em projetos de transporte como ferrovias e usinas energéticas. A China anunciou que o projeto seria vantajoso para todas as partes envolvidas e que os investimentos estimulariam o desenvolvimento em outros países. Domesticamente, Pequim vendeu a ideia de nova Rota da Seda como uma forma de ajudar as empresas chinesas a impulsionar a economia e melhorar a imagem do país no exterior. Alguns dos seus objetivos com a internacionalização da moeda da China, o yuan, e a ocupação das cidades ociosas das companhias chinesas tiveram um sucesso limitado, mas Pequim colheu imensos benefícios econômicos no setor comercial. Uma série de acordos trouxe acesso a mais recursos como petróleo, gás e minérios, especialmente com a expansão do foco da iniciativa para a África, América do Sul e Oriente Médio. Cerca de 19,1 trilhão de dólares, ou 96 trilhões de reais, em mercadorias foram comercializadas entre a China e os países da nova Rota da Seda na última década.
Abre aspas. A questão é levar as empresas estatais chinesas para o exterior, facilitando o fluxo dos recursos de que a China precisa, afirma Jacob Gunter, analista sênior do Instituto Mercador de Estudos Chineses, MERTS, na sigla em inglês, com sede na Alemanha. Abre aspas novamente. O objetivo também é expandir e desenvolver os mercados de exportação como alternativas para o mundo liberal desenvolvido. Segundo ele, e esta diversificação passou a ser fundamental em uma época em que a China enfrenta aumento de tensões com o Ocidente e seus aliados. A soja é um exemplo. A China é o maior importador mundial do produto e dependia muito dos Estados Unidos para se abastecer. Mas uma disputa tarifária com Washington levou Pequim a procurar fornecedores na América do Sul, especialmente no Brasil, considerando o maior beneficiário de fundos da nova rota da seda da região. Gasodutos da Rússia e da Ásia Central e importações de petróleo da Rússia, Iraque, Brasil e Omã reduziram a dependência chinesa do Japão, Coreia do Sul e dos Estados Unidos, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, na sigla em inglês. A armadilha do endividamento. Ao se tornar a primeira opção de muitos países de média e baixa renda para empréstimos pela nova rota da seda, a China agora é o maior credor internacional do mundo. A verdadeira escala da dívida é desconhecida. Acredita que ela seja pelo menos de ordem de centenas de bilhões de dólares, mas muitos dos empréstimos de investidores públicos e privados são mantidos em sigilo. Do Sri Lanka e das Maldívias até Laos e o Quênia, inúmeros países contraíram dívidas pela iniciativa do Cinturão e Rota, o que colocou o governo chinês em maus lençóis. A crise do mercado imobiliário e os livres empréstimos dos governos locais na China já criaram internamente a bomba da dívida. Estima-se que essa dívida chegue à casa de trilhões de dólares. A lenta recuperação econômica pós-pandemia e os níveis recordes de desemprego entre os jovens agravam a situação interna no país. Pequim reestruturou os empréstimos pela nova rota da seda, ampliou os prazos e desembolsou cerca de 240 bilhões de dólares, ou cerca de 1,2 trilhão de reais, para ajudar os tomadores de empréstimos e fazer seus pagamentos dentro do prazo, mas o país se recusou a cancelar as dívidas. Abre aspas. Politicamente será um desafio interno para a China promover simultaneamente a redução das dívidas no exterior enquanto os problemas econômicos domésticos não forem totalmente resolvidos, afirma Christophe Nedopil, fundador e diretor do think tank Centro de Pesquisas e Debates chinês Green Finance and Development Center, GFDC, que acompanha os gastos com a nova rota da seda. Isso prejudicou a reputação chinesa. Críticos acusam Pequim de praticar a diplomacia da armadilha do endividamento, induzindo os países mais pobres a contratar projetos caros para que a China possa eventualmente assumir o controle de ativos oferecidos em garantia. Os Estados Unidos acusaram os chineses dessa prática no caso do controverso projeto do porto Hambantota, no Sri Lanka. Muitos analistas defendem que existem poucas evidências dessa prática, mas ela elevou o temor de Pequim esteja usando a nova rota da seda para enfraquecer a soberania dos outros países. A China também é criticada pelas chamadas dívidas ocultas. Os governos não sabem até que ponto suas instituições de empréstimos estão expostas, o que dificulta o exame dos custos e benefícios da nova rota da seda. Ao longo dos anos, os projetos da iniciativa chinesa também foram acusados de criar elefantes brancos, geradores de desperdícios de alimentar a corrupção local, agravar problemas ambientais, explorar trabalhadores e deixar de cumprir com as promessas de trazer empregos e prosperidade para as comunidades locais. Um estudo recente do organismo de pesquisa Adidata conclui que mais de um terço dos projetos enfrenta esses problemas. E a crescente repercussão negativa levou alguns países a cancelar acordos relativos à iniciativa do Cinturão e Rota como a Malásia e a Tanzânia. Abre aspas. Há falhas no geramento de recursos e falta de atenção aos detalhes e coesão dos credores. As companhias chinesas são parte dos motivos, segundo a think tank norte-americano Council on Foreign Relations, mas os outros observadores indicaram que os países devedores também são responsáveis, seja porque assinaram acordos sem planejamento adequado ou por administrarem mal suas finanças, como no caso do porto de Hambantota. Observadores também afirmam que a China impõe menos condições sobre seus recursos,
o que é menos oneroso que as ofertas dos financiadores globais ou do Ocidente. A China surge como uma loja completa. Aqui estão nossos bancos, empresas, fazemos tudo do início ao fim. E se você assinar hoje, iremos terminar aquela ferrovia a tempo para a sua próxima campanha eleitoral, segundo Gunter. É um enorme argumento de venda dizer que você pode fazer tudo em 1 a 3 anos, com muita pouca burocracia, prossegue ele. Talvez haja algumas incorreções e sejam violados direitos trabalhistas, mas sua ferrovia irá ficar pronta. Muito bem, vitória diplomática. O fato é que a China atingiu um dos seus principais objetivos, ampliar sua influência. Não é apenas com rodovias e ferrovias que a China cria conexões. Pequim projeta seu soft power e se posiciona como líder do sul global, pagando milhares de bolsas de estudo nas universidades chinesas, programas de intercâmbio cultural e institutos Confúcio. A própria expansão do bloco comercial BRICS foi acreditada à China. O think tanks americano Pew Research Center concluiu que na última década muitos dos países de renda média passaram a adotar posições cada vez mais favoráveis em relação à China, incluindo México, Argentina, Coreia do Sul, Quênia e Nigéria. Gunter destaca que cada vez mais os países do sul global deixam de tomar partido na rivalidade entre os Estados Unidos e China. A China não reverteu orientação para o ocidente de muitos países, mas de fato moveu a agulha para o campo intermediário, o que já é uma enorme vitória diplomática para Pequim. Os observadores também levantaram preocupações sobre possíveis coesões econômicas. Elas podem fazer com que os governos estrangeiros se sintam pressionados a seguir a agenda de Pequim para evitar que a China retire seus investimentos. Um estudo da IDAT sobre os empréstimos de entidades estatais chinesas para governos estrangeiros encontrou cláusulas contratuais que potencialmente permitem aos credores influenciar as políticas domésticas e externas dos devedores. Nas Nações Unidas, a China encurralou outros estados em colisões temporárias para se opor a medidas importantes para Pequim, e a participação da nova Rota da Seda levou diversos membros da União Europeia a bloquear ou atenuar políticas importantes para a China, segundo indica o ISS. A think tank também afirma que a iniciativa do Cinturão e Rota passou a ser um dos principais instrumentos da China para o isolamento diplomático de Taiwan. Muitos países que alteraram seu reconhecimento de Taiwan para a China na última década recebem financiamento através da iniciativa, segundo a instituição. No Sudeste Asiático, o Camboja vem se recusando insistentemente a condenar as ações chinesas no Mar Sul da China. Já Laos e Tailândia têm sido criticados por deterem ou permitirem o sequestro de ativistas chineses procurados por Pequim. Pequeno e belo. Atualmente, a China já reconhece que alguns pontos precisam de mudanças. Pequim prega o mantra de pequeno e belo, ou seja, a nova Rota da Seda pode ganhar maior relevância com projetos de baixo investimento e alta lucratividade. Os exemplos fornecidos pela empresa estatal chinesa incluem programas de tecelagem de bambu e Ratan na Libéria, projetos de biotecnologia do biogás em Tonga e Samoa e promoção de tecnologia de produção de cogumelos em Fiji, Papua Nova Guiné e Ruanda. A China também anunciou uma nova Rota da Seda digital, voltada à infraestrutura digital e de telecomunicações. Analistas afirmam que essa seria o fluxo mais sustentável de lucros para as empresas chinesas, reduzindo o impacto das proibições ocidentais aos equipamentos 5G da China. Em nova estratégia fez com que a China reduzisse seus financiamentos. O país impôs limites aos empréstimos externos pelos bancos chineses. Os acordos de investimento agora são cerca de 50% menores do que 5 anos atrás, segundo a análise da GDC. A China também deixou de ser o único credor da nova Rota da Seda e abriu uma plataforma para que outros países e bancos internacionais também possam emprestar dinheiro. Mas Pequim tem planos ainda mais grandiosos para a sua iniciativa. A nova Rota da Seda agora é promovida com base na nova Comunidade Global do Futuro Compartilhado. 2 artigos publicados por Pequim em outubro afirmam que sua forma de globalização seria mais justa, mais inclusiva e menos sujeita a julgamentos do que a liderada pelas potências hegemônicas do Ocidente que buscam atingir um jogo de soma zero. A iniciativa do Cinturão e Rota é uma entrada pública aberta para todos, não um caminho privado da propriedade de uma única parte, afirmam os artigos. Longe de buscar dominação, como afirmam os críticos, China defende que está ajudando os demais a terem sucesso na busca pelo seu próprio sucesso.
A visão da China é que agora a globalização está em risco. O Ocidente, em nome da eliminação dos riscos, está, na verdade, eliminando os riscos da China, afirma o professor Wang Yiwei, que estuda a iniciativa na Universidade Hainan, na China. Para ele, o principal desafio é como a iniciativa do Cinturão e Rota pode estabelecer conectividade mútua e evitar uma nova Guerra Fria. O trilionário experimento de Pequim criou um instrumento poderoso para exercer influência. A questão é se o planeta quer ter uma ordem mundial liderada pelos chineses. O BBC Monitoring, também, que foi aqui uma das pessoas que ajudaram esse artigo. E o mais incrível é que a China gosta de ter socialismo interno e o externo eles gostam do capitalismo. Por que será, né?